Fala galerinha do Orla Kids, tudo bem com vocês? Que saudade da gente estar juntinho, mas hoje que dia especial! Hoje nós comemoramos a Páscoa, nós comemoramos a ressurreição de Jesus e olha que importante essa data para a gente que é seguidor de Cristo, que é discípulo de Jesus. E nesse Celebra Kids de Páscoa, nesse Celebra Kids especial de Páscoa, a gente vai ter muito convidado, muita gente que vai estar aqui ministrando ao meu e ao seu coração. Então convida todo mundo, clica aí agora em compartilhar e manda para todos os amiguinhos, porque o Celebra Kids está ao vivo e a gente quer que você participe desse momento, certo, galerinha? Então vamos juntos orar, vamos juntos louvar e vamos juntos aprender um pouquinho sobre os últimos dias de Jesus aqui na Terra, certo? Vamos lá, galerinha, vem com a gente! Então, galerinha, chegou um momento muito especial do nosso Orla Kids. Nós vamos falar com Deus. E a oração foi uma das grandes lições que Jesus nos ensinou. É importante falarmos com Deus. É importante ouvirmos a voz de Deus. E durante todo o seu ministério, Jesus não abriu mão deste momento tão especial que é estar aos pés de Deus, ouvindo a sua voz e também abrindo o coração. Vamos lá? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer pelo dom da vida. Agradecer ao Senhor por esta oportunidade linda que estamos tendo de nos reencontrar e juntos celebrarmos o nome do Senhor. Obrigado, Deus, por esse Celebra Kids de Páscoa. Obrigado por todas as famílias que estão sendo protegidas pelo Senhor. Obrigado por aqueles que receberam a vitória, Senhor, na doença e que foram curados. Obrigado por aqueles que estão se recuperando. Agradecemos ao Senhor pelas famílias que estão sendo protegidas por Ti ao longo desta pandemia. E suplicamos que a graça, o amor, a misericórdia do Senhor esteja sobre aqueles que hoje necessitam de bálsamo, de carinho, de proteção, de segurança neste momento tão difícil. Cuide dessas pessoas, ó Deus, estejam elas em casa, estejam elas no trabalho, estejam elas nos hospitais, que elas se sintam amadas e cuidadas pelo Senhor. Mas queremos, Senhor, neste dia dizer o nosso muito obrigado, porque Jesus veio ao mundo, nos ensinou a amar aos outros, a transformar as nossas vidas, a nossa maneira de pensar, de falar e de agir. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para celebrar o nome de Jesus, celebrar a sua vida, celebrar tudo que ele viveu e ensinou, celebrar também a sua ressurreição, porque foi através dela que nós tivemos livre acesso ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, nosso Pai amado, aquele que está sempre perto, sempre estendendo a mão para nos ajudar. Que este culto, esta celebração chegue aos teus ouvidos como um grande momento de gratidão, de celebração e de amor, porque é este sentimento que está no nosso coração neste dia. Te amamos, Deus, e queremos entregar ao Senhor o nosso perfeito louvor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, crianças! Vamos celebrar o nome de Jesus Cristo, porque estamos na Páscoa e Cristo é ressurreto. Curta este momento com a sua família e vamos celebrar o nome de Jesus. Aleluia! A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira
conhece é Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece é Jesus. Celebrai é Cristo, celebrai. Celebrai é Cristo, celebrai. Celebrai é Cristo, celebrai. Celebrai é Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, Ele vive, Ele reina para sempre. Vamos celebrar, oh, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, soltei, solta o cabo da nau. Toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Pois com Ele seguro serás. Solta o cabo da nau. Celebra Kids de Páscoa! No terceiro dia, Jesus falou que viveria. No terceiro dia, Jesus falou que viveria. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. No terceiro dia, Jesus a morte venceria. No terceiro dia, Jesus a morte venceria. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. No terceiro dia, Jesus deixou a tumba vazia. No terceiro dia, Jesus deixou a tumba vazia. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Jesus morreu numa sexta-feira, mas ele havia prometido que no terceiro dia ressuscitaria. Passou sexta, sábado e na manhã seguinte ressuscitou, oh, oh. 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 Celebra Kids de Páscoa! Olá, galerinha da Orla Kids, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar mais sobre a Páscoa. Muitas pessoas acreditam que a Páscoa é baseada somente no coelhinho.
mesmo eles sendo tão fofinhos. Esse não é o significado da Páscoa. Tem outras pessoas que ficam esperando a Páscoa só por causa do ovo de chocolate. Chocolate é muito bom. Mas a Páscoa não foi feita para comer chocolate. O verdadeiro sentido da Páscoa é a morte e a ressurreição de Jesus. Essa é a nossa esperança como cristãos. No Orla Kids de hoje eu convido você a assistir o verdadeiro sentido da Páscoa. Vem comigo! Nós encontramos na Bíblia o verdadeiro significado da Páscoa. Uma vez, Jesus estava caminhando com os seus discípulos e ele pediu para 2 dos seus discípulos irem até uma cidadezinha perto de onde eles estavam caminhando para buscarem uma jumenta e um jumentinho. Sim, uma jumenta e um jumentinho. Sabe o que aconteceu? Os discípulos de Jesus obedeceram Jesus, foram até esta cidade e trouxeram essa jumenta e o jumentinho. Jesus estava próximo de Jerusalém e decidiu se assentar nesse jumentinho para entrar na cidade de Jerusalém. Só que antes de Jesus se assentar nesse jumentinho, os discípulos colocaram mantos sobre esse jumentinho. Olha o jumentinho. E sobre esse jumentinho, Jesus se sentou e foi a caminho de Jerusalém. E toda a multidão que seguia Jesus começaram a jogar vestes pelo caminho de Jesus e também a pegarem ramos em todas as árvores que existiam no caminho e jogaram aos pés daquele animal, do jumentinho que Jesus estava sentado. Porque eles queriam adorar a Deus, adorar Jesus. E sabe o que eles falavam? Eles jogavam seus vestes, jogavam os ramos e gritavam: Hosana, Hosana ao filho de Davi. Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E o povo continuava gritando: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito é o filho de Davi. E com toda essa adoração que o povo fazia, Jesus continuou seguindo para Jerusalém. E até ele chegar lá, a população de Jerusalém ficou falando assim: que é isso? Que alvoroço é esse aqui na entrada da cidade? E foram perguntar para a multidão que seguia Jesus, adorando a Jesus naquele momento. Sabe o que eles perguntaram? Quem é este que está causando toda essa agitação em vocês? E a multidão, gritando e adorando o nome do Senhor, disse em alta voz para todas aquelas pessoas de Jerusalém: Este é Jesus, é o Nazareno, é o Filho de Deus, é o profeta que veio libertar todos nós. Então, crianças, Jesus já estava em Jerusalém, depois dessa entrada triunfal que a tia Kenny explicou. E olha, estava se aproximando uma festa, a festa dos pães sem fermento, chamada Festa da Páscoa. Desde a época de Moisés, era comemorada pelo povo hebreu. E bem, Jesus, como judeu, estava ali agora para comemorar essa festa junto com os seus discípulos. Porém, tinha um grupo de homens muito maus que queriam matar e prender Jesus.
Ah, crianças, que tragédia! Jesus, um homem tão bom, tão amável. E tinham pessoas que não gostavam de Jesus porque ele falava verdades acerca de Deus. E bem, essas pessoas, vocês não vão acreditar. Eles trabalhavam no templo, eles eram líderes das igrejas, os fariseus, os sacerdotes. E olha que horror, crianças, que mau testemunho! Líderes da igreja querendo prender e matar Jesus. E bem, não eram só esses que queriam matar e prender Jesus. Jesus tinha um discípulo, um amigo, que não tinha entendido a sua mensagem. O nome dele era Judas Iscariotes. E olha, esse moço não entendeu nadinha que Jesus falou. E crianças, sabe o que ele fez? Ele foi até esses sacerdotes, até esses líderes da igreja e perguntou: o que vocês querem para que eu diga onde vai estar Jesus e para vocês prenderem ele? Que absurdo, crianças! E sabe o que esses líderes da igreja deram para Judas para ele trair o seu amigo Jesus? Vocês não vão acreditar, crianças. Eles deram moedas de prata. E não foi uma, nem foi duas, nem foi três. Ah, crianças, esses líderes da igreja deram para Judas trair Jesus 30 moedas de prata. Era muito dinheiro. E olha, crianças, Judas traiu Jesus. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, esta festa dos pães sem fermento era um ato comemorativo de lembrança para o povo sobre aquilo que envolvia a Páscoa na época de Moisés, quando o povo saiu lá do Egito para a terra de Canaã. Mas bem presente a este tempo, bem na proximidade deste tempo, Jesus senta com seus discípulos e ele fala sobre uma nova Páscoa, uma Páscoa com um sentido totalmente diferente daquele tempo, que era de saírem da terra do Egito para a terra de Canaã, de um processo de passagem, de transformação, vamos assim dizer, geográfica, ou condicionada a estar no Egito como escravos, na terra de Canaã como livres. Jesus fala sobre uma nova Páscoa que se daria através do seu corpo e através da missão de morrer na cruz de Cristo, naquela cruz do Gólgota, naquela cruz que era direcionada para todas as pessoas pecadoras. Mas Jesus era o único, por não ser pecador, ele esteve entre nós, mas não pecou, ele era o único que poderia morrer naquela cruz para poder salvar, para poder mudar a nossa história enquanto homem. E aí nós encontramos dois elementos presentes naquela ceia que Jesus ensina aos seus discípulos e que nós vivemos a partir de então. E hoje a Páscoa que nós comemoramos é exatamente isso, o sentido dessa morte que Jesus estabeleceu naquela cruz para poder me salvar e te salvar. Então, de acordo com Lucas capítulo 22, à frente, Jesus manda preparar aqueles elementos da Páscoa, aqueles elementos dos pães sem fermento. E aí Jesus estava com seus discípulos em volta da mesa e de repente ele pega um dos elementos, o pão, e ele fala exatamente que aquele pão representava o corpo dele, que estaria sendo açoitado, humilhado e até pregado naquela cruz. E é por isso que esse pão que Jesus estabelece na sua mão, ele dá graças ao Senhor e ele fala que representava o seu corpo, porque o seu corpo seria quase que mastigado por todas aquelas pessoas que estariam em volta ali, como soldados, centuriões, como escribas, doutores da lei, querendo fazer com que o corpo de Jesus pudesse ser bastante, mas bastante mesmo açoitado e atribulado. Mas um segundo elemento que Jesus apresenta é exatamente o cálice, que estava ali representando o seu sangue. Da mesma forma que o pão, o cálice representava o sangue de Jesus, o corpo que seria pregado e o sangue que seria derramado por ele naquela cruz.
Jesus estava dizendo para os discípulos, olha, todas as vezes que vocês comerem desse pão, vocês vão se lembrar do sacrifício e de tudo que o meu corpo passou. Mas toda vez que vocês também beberem deste cálice, vocês também saberão e entenderão todo o meu sangue que foi vertido naquela cruz para poder salvar, trazer sobre todos a vitória. Este pão e este cálice representam o corpo e o sangue de Jesus. Após a última ceia, a Bíblia nos diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras orar e os seus discípulos o seguiram. Chegando lá no monte, Jesus falou com os seus discípulos: orem para que não caiam em tentação. Jesus então se afastou um pouco deles, se ajoelhou e começou a orar. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade. Nisso, apareceu um anjo e o fortaleceu. Jesus orava mais intensamente, orava tanto que o seu suor caía como gotas de sangue no chão. Quando Jesus ainda conversava com os seus discípulos sobre a importância de orar e vigiar, aproximou-se deles uma multidão conduzida por Judas, que o beijou, assim identificando Jesus para os sacerdotes que queriam prendê-lo. Os oficiais da guarda o prenderam e o levaram para a casa dos sacerdotes. Então, crianças, depois daquele momento tão difícil ali no Getsêmani, onde Jesus suou sangue para pedir ajuda ao seu pai, a Bíblia diz que depois de prender Jesus, aqueles soldados o levaram para um local onde ali começaram a zombar dele. Cuspiram nele, riram da cara de Jesus. Além de tudo, a Bíblia diz que eles começaram a colocar em Jesus uma coroa de espinho, uma coroa que machucou Jesus. Sim, porque eles estavam zombando, chamando Jesus de rei dos judeus. Colocaram sobre Jesus um manto vermelho e começaram a bater em Jesus. Sim, tudo isso Jesus sofreu porque Ele amou a mim e a você. Vamos ver o que aconteceu depois de toda essa humilhação. E depois de ser chicoteado, zombado, ter seu corpo já moído por tanta agressividade, aqueles soldados com o manto vermelho e a coroa de espinhos se ajoelharam à frente de Jesus e disseram que ele era o rei dos judeus, mas não passava de uma zombaria. Logo após isso, retiraram-lhe o manto, deixaram Jesus com suas próprias vestes e levaram Jesus a um local onde a pior morte possível do Império Romano seria feita com o nosso Salvador. A morte de cruz, morte essa dada somente a pessoas terríveis que cometiam crimes horríveis. Foi nessa cruz que Jesus foi crucificado. Teve ali o seu sangue derramado. Pregos foram colocados em suas mãos. Dolorosos cravos foram colocados no nosso Jesus. E aquele madeiro tão pesado que havia sido carregado durante toda a via dolorosa. Agora Jesus havia sido pregado nele, estava sofrendo, e após ter sido crucificado, Jesus no seu último suspiro disse: Pai, a ti eu entrego meu espírito. E aqueles soldados, para confirmar que Jesus estava morto, pegaram uma lança,
colocaram entre as suas costelas e perfuraram o corpo de Jesus. Não bastando isso, toda essa humilhação, aqueles homens lançaram sortes, como se fosse um dado, sobre as vestes de Jesus, para quem ficaria com aquele manto e com aquelas roupas. Crianças, o céu sobre Jerusalém escureceu, o véu foi rasgado, a terra tremeu, porque o Filho de Deus estava nele. O nosso mestre, o nosso amigo Jesus, estava morto. Quem iria sepultar o seu corpo? A Bíblia diz que um discípulo muito querido, chamado de José, que morava na cidade de Arimateia, foi procurar Pilatos. Ele era um homem muito rico, tinha muitas posses. E chegando diante de Pilatos, José de Arimateia disse: "Deixe-me sepultar o corpo do meu mestre Jesus." Pilatos assim permitiu e disse: "Pois bem, pode levar o corpo." José de Arimateia então pegou o corpo de Jesus, envolveu com um pano limpo de linho e depois pediu que os seus empregados preparassem então a sua sepultura. Cavou-se então um grande buraco numa rocha e ali foi colocado o corpo de Jesus. Rolaram uma grande pedra. E naquela sexta-feira, Jesus foi sepultado. Depois que sepultaram Jesus, José de Arimateia foi para sua casa. Mas os fariseus e saduceus, no outro dia, lembraram que quando Jesus estava vivo, ele ensinou e conversou com seus discípulos que quando ele morresse, no terceiro dia ele iria ressuscitar. Então eles rapidamente voltaram à casa de Pilatos e disseram: "Nós queremos que sejam colocados seguranças, soldados na porta daquela sepultura, para que ninguém venha dizer que aquele homem ressuscitou." E Pilatos, mais uma vez, ouvindo aqueles fariseus e aqueles saduceus, então permitiu que os seus soldados fossem montar a guarda na porta da sepultura onde Jesus estava. E assim foi feito. Jesus foi crucificado na sexta-feira, depois foi sepultado. No sábado, solicitaram guardas para poder ficar na frente do seu sepulcro. Mas hoje é domingo. Duas mulheres, discípulas de Jesus, Maria Madalena e Maria, resolveram visitar o seu sepulcro. Enquanto elas estavam no caminho, houve um grande terremoto. Um anjo desceu do céu e a Bíblia diz que a sua aparência era como um relâmpago e ele rolou a pedra, sentou-se sobre ela. As suas vestes eram brancas como a neve. Quando as mulheres chegaram ali, viram os soldados no chão, deitados como mortos, porque eles ficaram com muito medo. O anjo então olhou para aquelas mulheres e disseram: "Não tenham medo. Eu sei que vocês vieram procurar Jesus, mas ele já não está aqui. Entrem, vejam aonde ele foi sepultado. O seu corpo já não está aqui. Mas vão e anunciem aos seus amigos, aos seus discípulos, que Jesus ressuscitou, cumprindo assim a promessa, como ele já havia dito a vocês. Jesus vai encontrar com vocês e todos os discípulos na Galileia. Ninguém vai impedir o poder de Deus de ser manifestado. Hoje é domingo, Jesus ressuscitou!
Olha onde nós fomos parar, numa mesa totalmente preparada. Mas essa mesa aqui, ela talvez não seja igual à sua mesa aí na sua casa, até porque o que faz mais a beleza da mesa não são as coisas que estão sobre ela, mas são as pessoas que estão em torno dela. Então, em torno da sua mesa, as pessoas mais bonitas da sua casa, você e os seus pais. Vocês receberam essa bolsinha aqui, não receberam? Então, dentro dela, nós temos o cálice e o pãozinho. E foi dado um para cada membro da sua família que nós tínhamos aqui na igreja, a certeza de que possivelmente estariam juntos. Então, se por acaso apareceu mais alguém na sua casa aí, você separa antes metade do pão e um pouquinho do cálice no outro copo, tá bom? Mas olha só que legal, você vai ter a oportunidade de viver essa experiência que Jesus viveu com os discípulos dele. Em volta da mesa, vocês vão poder agradecer a Deus pelo pão e pelo cálice, por aquilo que envolve o pão, o corpo de Cristo, o cálice, o sangue de Cristo. Mas o que isso representa para nós? Olha só, a Páscoa que nós comemoramos não é a Páscoa do chocolate, como já foi dito, não é a Páscoa de coelhinho, é a Páscoa que traz esperança, porque essa Páscoa, ela traz a libertação espiritual de cada um de nós. Em Cristo, nós somos totalmente, verdadeiramente libertos. E é por isso que essa Páscoa traz esperança, principalmente nesse tempo de pandemia, né? Nós todos estamos cansados disso, mas precisamos renovar a nossa esperança. Sabe uma outra coisa que a Páscoa traz para nós? Uma certeza. Deus é provedor sobre todas as coisas. Ele não apenas proveu lá atrás o povo para sair do Egito, mas também a partir de Cristo a condição de nos salvar. E assim também nesse tempo de pandemia, a partir de sempre, Deus sempre vai prover algo que nós precisamos. E por último, a gente precisa entender que a Páscoa, ela traz sobre a nossa vida uma coisa muito importante. Ela nos une. Apesar das diferenças de todas as coisas que somos, como só nós somos, o outro é diferente de nós, através da Páscoa, que é uma passagem dessa libertação espiritual, Deus transforma todas as nossas vidas numa referência só. Somos filhos amados de Deus de novo e pertenceremos a Deus e a toda a eternidade nos céus com Ele. Que coisa boa, né? Maravilhosa, ao invés de como o mundo de hoje faz acepção, discriminação, separação de pessoas, a Páscoa traz unidade. E eu espero que nesta Páscoa você e sua família possam ficar muito juntinhos, muito unidos, assim como também a sua família, a minha família e todas as nossas famílias que cremos em Jesus. Feliz Páscoa, feliz ressurreição de Jesus. Deus abençoe vocês e agora, ao abrir e participar desses elementos, com gratidão no coração, reconheçam o valor de Cristo para você, sua família e o nosso futuro.